essa coisa de ficar em casa, né? Ou quando a gente saía para o trânsito, só tinha você no seu carro solitário, né? Então, assim, você ter menos solicitações externas, menos urgências, isso ajuda a destreinar o cérebro? É mais ou menos isso que eu estou entendendo aqui. Não sei se eu que estou com o cérebro destreinado. Perfeito. É isso? Então, assim, já que eu não tenho tanta gente me chamando, tanta luz piscando, meu cérebro não precisa trabalhar tanto. E aí, quando eu volto a precisar, já não consigo mais me organizar tanto. É isso? Perfeito. Lembrei do Raul Seixas, que tem uma música que ele diz que o homem é o exercício que faz. Ou seja, se ele não está exercitando a necessidade de prestar atenção, de responder rapidamente, ele vai ficando... É verdade? O cérebro vai se destreinando? Perfeito. Sussu, eu costumo dizer assim que... Eu costumo não, né? Assim, a ciência costuma dizer que o nosso cérebro, ele é um pouquinho preguiçoso, assim, sabe? Ele não gosta muito de, por conta própria, trabalhar, né? Assim, o cérebro... Te entendo. O cérebro, ele não parece ser naturalmente autoestimulável, assim, né? Então, ele se adapta muito bem, né, de maneira geral, a novas situações, a novos estímulos. Mas, sim, se eu perco o contato com essas novas demandas, quer dizer, o que acontece muitas vezes, né, só abrindo aqui um caminho um pouco paralelo à sua pergunta, algumas pessoas costumam se queixar de, na fase adulta, terem um prejuízo importante ou mais dificuldade em prestar atenção, em sustentar a atenção do que quando tinham na infância. E aí vem aquele questionamento, né? O famoso, tão dito TDAH. Assim, né? Isso pode existir, isso pode surgir na fase adulta? Né? A resposta é que não. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que pode acontecer muitas vezes é que, a depender das habilidades cognitivas gerais, né, daquela pessoa, quando criança, ela pode não ter percebido essas dificuldades. Por quê? Porque o ambiente não demandava tanto. Não né? foi exigida para isso. Exato. Então, eu acho que esse é um exemplo de como o nosso cérebro ele realmente se adapta às situações, às demandas externas, né, internas também, mas que em algum momento, a depender desse histórico cognitivo, essas dificuldades podem ficar mais evidentes. E o que acontece, o que nós passamos, né, nessa transição de uma vida, entre aspas, normal, para uma vida de isolamento, para um retorno do isolamento, sem entender direito o que estava acontecendo e como lidar com aquilo, né? Eu acho que, de fato, é totalmente compreensível que o nosso cérebro também tenha ficado em dúvidas de como agir. Exatamente. E tem jeito? Porque aí eu fiquei aí em home office 1 ano e agora a empresa pede que eu volte devagarinho, as empresas estão fazendo isso. Vem pelo menos uma vez por semana, vem 2 vezes, né? Porque muita gente realmente não quer voltar, porque se acostumou à paz do seu café no seu escritório, a não ser chamado pela secretária, pelo telefone tocando, né? E não estão conseguindo voltar, mas é possível ou já era? Tipo, morreu alguma coisa no meu cérebro e não tem mais jeito, chefe, tem que ficar em casa. Tem como redesenvolver isso? Absolutamente. É totalmente possível de se readaptar, né? Eu penso que o que é mais importante, né, para quem está nos assistindo e nos ouvindo agora, o que é muito importante é sempre considerar que as minhas necessidades psicológicas são as minhas necessidades psicológicas. Por isso que não dá para a gente dizer como uma receita, né, como lançar um livro do que fazer quando você acha que está esquecido depois da Covid. Assim, não há uma regra que possa valer para todas as pessoas. Afinal de contas, cada um tem a sua própria história, cada pessoa tem um nível de ansiedade que considera aceitável ou não. Né? Assim, falamos muito em ansiedade, né, no dia a dia. Ansiedade por si só não é um problema, né? Ela pode, inclusive, exercer um papel evolutivo de sobrevivência. Merece um episódio aqui, ansiedade. Com certeza. O problema é quando ela se torna excessiva e quase que irreal, né? Assim, um medo exacerbado, um medo daquilo que pode ou não ou dificilmente aconteceria, né? Da mesma forma, a maneira como a pessoa lida com o próprio humor. Né? Assim, em geral, como eu disse, a grande maioria das pessoas passou por dificuldades de saúde mental. Né? Assim, teve a saúde mental abalada no período mais crítico da pandemia. E aqui, inclusive, eu acho que vale esse alerta. Né? Assim, eu penso que nós negligenciamos
muito a nossa saúde mental, né? Ao longo da nossa história. Não se fala sobre isso, não se fala sobre ir ao psicólogo. Aliás, fala-se sobre ir ao psicólogo quando você tem problemas, não é? Assim, no sentido de, ixi, aquele ali... Ele não bate muito bem. Não dá por conta isso de que si mesmo. Isso, exatamente. Então, eu penso que hoje a psicologia ela ganha esse lugar de destaque também porque as pessoas que nunca pararam para pensar sobre a própria saúde mental agora perceberam a importância de falar sobre isso, né? Por isso que, de repente, parece que, nossa, agora todas as crianças têm TDAH. Antes não tinha isso. Exatamente. Antes tinha outros nomes, né? Exatamente. Antes dessa manifestação, a gente falava esse menino lerdo aí, essa criança estranha. E hoje a gente consegue, então, avaliar e identificar e cuidar, né, Lucas? Tem medida, Isso. tem tratamento, a gente pode ter um papel ativo, que é o que você está falando, né? As pessoas precisam ter esse papel ativo também, não só quem teve Covid, mas para que tenha um desempenho cognitivo bom. Né? E olha que legal a preocupação do Enzo, né? Que adolescente, eu ia falar criança, desculpa, Enzo, que adolescente que está preocupado se eu tô, minha aprendizagem está sendo, se atrapalha, né? Hoje tem esse movimento, as crianças, os adolescentes, eles estão preocupados com o desempenho deles, né? E a gente, enquanto adulto, agora está sabendo que isso existe também. Então, mesmo que quando criança eu tenha negligenciado, isso tenha sido negligenciado para mim de alguma forma, ainda posso fazer alguma coisa por mim. Com certeza. E como você falou assim, o TDAH ele não vai desaparecer com o passar do tempo. Ele vem comigo desde a infância. Talvez eu não tenha sentido os efeitos. Mas se eu tô sentindo agora, eu ainda posso cuidar. É isso? Não é uma coisa que a gente cuida só na infância. Com certeza. E aí, eu acho que a dica que eu posso dar, apesar de não haver, como eu disse, né, uma receita, a dica que eu posso dar para as pessoas é que em se tratando de uma percepção de dificuldade cognitiva, quer dizer, parece que eu ando realmente mais esquecido do que eu era. Tô preocupado, Lucas, porque olha só, pela 5ª vez seguida eu não sei onde eu guardei a chave do meu carro. Estamos falando de coisas corriqueiras do dia a dia, mas que assustam algumas pessoas, né? Então, nesse tipo de situação, quando você perceber que parece que algo não vai bem, do ponto de vista mental, eu acho muito importante que a pessoa reflita um pouco sobre tudo que ela tem passado na vida, né? Assim, para além das questões externas, para além de uma pandemia que nós enfrentamos e continuamos enfrentando, pare para pensar assim, o que eu posso fazer da minha rotina, né? O que eu posso mudar na minha rotina para que eu me sinta menos cansado, menos sobrecarregado, né? Assim, nem tudo é sobre o funcionamento neuronal que possibilita o armazenamento da informação, né? Precisamos falar sobre o impacto de outros quadros psiquiátricos, como, por exemplo, os transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, sobre a nossa cognição também, né? Então, eventualmente, uma pessoa pode estar num nível de ansiedade excessivo e este nível de ansiedade excessivo tem causado problemas cognitivos, problemas de memória, por exemplo, né? Então, nem tudo é sobre TDAH, nem tudo é sobre déficit de armazenamento de informação, né? A gente precisa ter esse olhar mais amplo sobre o nosso funcionamento mental.